Olá, galerinha! Hoje nós vamos estudar a primeira teoria humanista de Maslow, chamada Teoria da Hierarquia de Necessidades, que o pessoal da administração, que trabalha com recursos humanos, gestão, também estuda nas suas disciplinas, no seu curso. É uma teoria bem interessante. Fala-se que seria a terceira onda aí ou a terceira geração da psicologia, sendo a psicanálise a primeira, a segunda o behaviorismo, e a terceira seria a abordagem humanista. Maslow criticava esse termo humanista porque ele disse que era redundante, né, que esse era uma teoria que se tratava de seres humanos, então já seria uma teoria humanista. E aí ele traz um outro termo, ele diz que a teoria dele seria uma teoria holística dinâmica, porque assume a ideia de que as pessoas elas estão em constante transformação, motivadas por suas necessidades de desenvolver o seu potencial e evoluir rumo a uma saúde psicológica. E essa teoria dele é uma teoria que coloca o homem como centro importante dos seus próprios interesses, dos seus próprios valores. E ele traz algo muito, muito importante na teoria, que é justamente essa capacidade de autorrealização que as pessoas elas têm. E aí, eu acho interessante esse pensamento dele, que ele traz aqui, que na verdade ele não limita, né, que essa questão da autorrealização para pessoas que são celebridades, intelectuais ou criativas, mas ele disse que qualquer pessoa pode desenvolver os seus próprios potenciais no mais alto nível possível, em qualquer missão que for escolhida. E aí ele traz aqui na teoria dele uma citação bem interessante. Um músico deve compor, um artista deve pintar, um poeta deve escrever, caso pretenda deixar seu coração em paz. O que um homem pode ser, ele deve ser. A essa necessidade podemos dar o nome de autorrealização. Então, assim, é o que eu falei, né? Então, qualquer pessoa ela pode desenvolver o seu potencial e não precisa ser algo extraordinário. Ele criticou o comportamentalismo e a psicanálise, e ele fez uma pesquisa bem diferente, porque ele não estudou pacientes como os outros teóricos até o momento. Ele estudou pessoas que eram criativas, que eram independentes, autossuficientes e realizadas. Ele disse, como é que eu vou estudar uma personalidade saudável se eu estou estudando pessoas que são emocionalmente não saudáveis? Tenho que estudar pessoas que são saudáveis. E aí surgiu essa teoria dele. Como foi a vida de Maslow? Ele era o mais velho de 7 filhos, as condições econômicas eram precárias, o pai e a mãe brigavam muito, o pai quase não estava em casa, vivia brigando com a mãe saindo de casa, tinha várias mulheres, bebia muito, e quando chegava em casa era só briga. E Maslow, ele não era o querido da mãe, né? Pelo menos ele percebia assim, guardou uma raiva, uma revolta muito grande da mãe, que perdurou por toda a vida. Inclusive, quando a mãe faleceu, os irmãos insistiram para ele ir para o funeral e mesmo assim ele não quis. Então, ele não tinha muitos amigos também, e aí ele começou a focar para ler livros, né, e praticar algum esporte. Ele tentou praticar algum esporte, na verdade não deu certo, e aí ele se voltou para os livros. Casou com uma prima, chamada Prima Berta, que ele disse que se não fosse ela, ele não teria chegado, né, alcançado ali o status, e a teoria dele não teria sido reconhecida, porque ela dava uma estabilidade emocional para ele. Ele também iniciou seus estudos dentro da psicologia, trabalhando com o comportamento, só que aí ele ficou chateado, porque ele dizia que a psicologia estava estudando animais em vez de seres humanos, e acabou se afastando um pouco da psicologia, mas depois ele voltou e foi fazer um pós-doutorado com a supervisão de Thorndike, que é aquele teórico da aprendizagem, que traz a questão da lei do efeito e tal. Ele também se relacionou com Karen Horney, com Adler, né, os dois teóricos da personalidade que a gente já viu, e também com a antropóloga Ruth e o gestaltista Max. Então, são pessoas que influenciaram aí na construção da sua teoria também. Ele faleceu em 1970, vítima de um infarto, ao estar caminhando ao redor da piscina na casa dele, que era algo que o cardiologista dizia que ele tinha que fazer todo dia, mas ele acabou falecendo. E aí vem a grande teoria dele, que é justamente essa teoria que traz a pirâmide, a famosa pirâmide das necessidades, né? Essa necessidade fisiológica de segurança, de amor e relacionamento, estima e realização pessoal. E aí
Maslow diz que, na teoria dele, que as necessidades do ser humano, elas estão dispostas justamente nessa ordem aí, né? Na ordem básica, que seria a fisiológica, até a ordem superior aí, que seria de autorrealização, realização pessoal. Então, quanto mais baixo o nível, mais próximo da base, essa necessidade ela é maior, ela é mais preponderante, né? Porque a pessoa ela necessita realmente satisfazer essa necessidade para poder conseguir alcançar as outras. Ele diz que você não precisa satisfazer 100% cada necessidade dessa. Então, você pode satisfazer 80%, na outra 60%, e assim vai. Mas que você precisa satisfazer, de uma certa forma, as necessidades algumas necessidades dessa pirâmide, né? Algumas características de cada necessidade dessa pirâmide. E à medida que vai sendo satisfeita, outras necessidades elas vão aparecendo, né? Novas necessidades vão aparecendo, vão emergindo necessidades mais superiores. E aí, nessas 5 necessidades, à medida que uma é satisfeita, aí vem uma outra que é dominante, e aí você tenta satisfazer elas. Como a gente pode observar aí na imagem, nós temos a primeira necessidade, que é a necessidade fisiológica, né? De sede, de fome, de sexo. E aí elas são primordiais, porque se faltar ela, a gente não consegue ir para as outras necessidades. Então, por exemplo, uma pessoa com fome, ela não consegue pensar em uma necessidade de amizade, de autoestima, se ela está com fome. Então, ela necessita. Então, algumas necessidades realmente são primordiais, como fome, como a respiração, como a água. Então, são necessidades que são básicas. A outra necessidade é a de segurança. Então, essa de segurança seria relacionada às questões realmente de você se sentir protegido, você ter uma ausência de medo, uma necessidade de estrutura, né, estrutura financeira. E aí, elas são bem observadas em bebês, né, que eles necessitam realmente tanto dessa primeira aí você vê bem forte, como essa também da necessidade de segurança, né, dele se sentir amado dentro de uma família. Você vê quantos desastres, né, ou quantos transtornos não aparecem depois quando há essa ausência. A outra necessidade, que é a necessidade de amor e relacionamento, ou pertencimento em amigos, está relacionada a você ter bom ciclo social e familiar também, ter relações afetuosas, né? Então, é você se agrupar, é você se reunir, é ter o senso de pertencimento. Então, assim, segundo Maslow, né, as frustrações que podem vir são patologias graves em relação a quando essa necessidade ela não é satisfeita, principalmente ali na infância. A outra necessidade que é a de estima, então, justamente de autoestima, para você ter confiança, ter um domínio de competência, de independência, né, ter desejo de força, né, e também estima em relação às outras pessoas. Por exemplo, desejo, às vezes, de uma fama, de um status, de dominar algo. E aí uma frustração aí grande nessa necessidade ali pode desenvolver algumas neuroses, os sentimentos de inferioridade. E a grande sacada aí da teoria de Maslow é com a de autorrealização. Então, ele diz que poucas pessoas conseguem alcançar esse último patamar, e é um nível mais alto, mas também posso dizer que é um nível muito fraco também. É uma necessidade fraca, por quê? Porque às vezes a pessoa, pela zona de conforto, ela não tenta alcançar aí essa realização pessoal ou essa autorrealização. Então, assim, nós podemos dividir aí em 2 grupos essa hierarquia das necessidades. O grupo das necessidades de nível baixo, né, do baixo nível, que são as necessidades fisiológicas de segurança, e de alto nível, que são as relacionadas às sociais, de estima, autorrealização. Então, essa classificação ela é feita com base na ideia de que as necessidades de nível mais alto, elas são satisfeitas internamente, dentro da pessoa. E as outras de nível baixo, elas são relacionadas às questões externas, como eu preciso da alimentação, preciso do emprego para poder ter alimentação, para poder me sentir seguro financeiramente. Então, por isso que está relacionado a questões externas. Ainda falando um pouquinho dessa questão da autorrealização, né, ele disse que também
Poucas pessoas alcançam esse nível por causa dessa zona de conforto, como eu já falei, mas existem os critérios para a pessoa ir alcançar essa autorrealização. E ele estudou as pessoas que tiveram a sua autorrealização, ele fez um estudo biográfico dessas pessoas. Ele diz também que para a gente poder alcançar as necessidades, essas 5 necessidades, a gente precisa das necessidades cognitivas, que elas são inatas, que é uma necessidade que nós temos de conhecer e de entender. É uma necessidade que ela surge no final da primeira infância e no início, né, da meninice. E aí, todo mundo apresenta esse desejo de conhecer, muita gente apresenta esse desejo de resolver mistérios. Então, por exemplo, para você poder atender a necessidade fisiológica, você tem que aprender, ter a necessidade cognitiva de como obter alimento. Relacionado à questão de segurança, né? Como eu construir um abrigo, como eu ter um emprego seguro. Então, eu preciso da necessidade cognitiva de conhecer e entender para poder justamente alcançar as 5 necessidades aí de Maslow. Por isso que ele disse que ela se sobrepõe à hierarquia das 5 necessidades, porque a gente precisa realmente. Existem umas outras 2 necessidades que ele traz também, as necessidades estéticas, que algumas pessoas têm, de beleza, de admirar a arte, né, e que algumas pessoas podem até adoecer se estiver em um ambiente desorganizado, por exemplo. E uma outra necessidade que ele chama de necessidade neurótica, que seria algo patológico, que é improdutivo, porque como uma forma de compensar uma necessidade básica não insatisfeita, então eu vou utilizar essa necessidade neurótica. Por exemplo, a pessoa com a questão da segurança. Então, ela não satisfez a questão da segurança, e aí, na infância, por exemplo, e quando ela chega na fase adulta, ela vai desejar, né, guardar muito dinheiro, adquirir muitas propriedades, para poder se sentir realmente segura ali. Mas aí ele disse que é uma coisa que não se resolve assim. Ele estudou, né, pessoas autorrealizadoras, e aí, dentro dessa questão da autorrealizadoras, ele traz um termo chamado de metamotivação, que seria maximizar o potencial pessoal em vez de se esforçar por um objetivo particular. Essa metamotivação também é conhecida como motivação B ou do ser. E aí, dentro dessa metamotivação, nós vamos ter necessidades especiais que ele chamou de metanecessidades. E essas metanecessidades é o que vai direcionar a vida dos autorrealizadores. Então, em relação a essa metamotivação, enriquecer a vida por meio de ações que aumentem a atenção para experimentar uma variedade de eventos estimulantes e desafiadores. Então, veja como é diferente da teoria psicanalítica. Porque na teoria psicanalítica, o objetivo é reduzir a atenção e obter prazer. Na abordagem aí de Maslow, a humanista, na verdade, o indivíduo está buscando, né, situações para aumentar a atenção, porque é algo estimulante, desafiador, principalmente para os autorrealizadores. Então, é algo bem diferente do que a gente vê na teoria aí de Freud, por exemplo, na teoria psicanalítica. Então, a gente necessita aí dessa busca aí que gera atenção. Então, nas pessoas autorrealizadoras, temos as metanecessidades, que é justamente essa necessidade que nós temos, né, de esse estado de crescimento, né, que a gente tenta desenvolver. Então, a gente tenta desenvolver a verdade, a bondade, a beleza. Só que o fracasso em satisfazer uma meta-necessidade vai gerar uma metapatologia. Vai desenvolver uma metapatologia, que é o quê? Que é o impedimento. O impedimento de se autodesenvolver, justamente relacionado a esse fracasso na meta-necessidade. E aí, no quadro, traz meta-necessidade, por exemplo, de verdade, e aí algo patológico seria desconfiança, ceticismo. Então, nessa busca desenfreada da meta-necessidade, você desenvolve aí justamente essa desconfiança, esse ceticismo. Aí ele traz isso na teoria dele. Como ele estudou os autorrealizadores, ele desenvolveu ali e foi buscar características de pessoas autorrealizadoras. Né? E aí, dentro dessas características, ele diz assim, olha, às vezes a pessoa pode achar que um autorrealizador ele é perfeito, mas ele possui falhas, imperfeições, e em vários momentos da vida deles, eles podem ser cruéis, rudes, podem vivenciar dúvidas, conflitos, tensões, porém com menos frequência do que as outras pessoas comuns. E aí as características a pessoa autorrealizadora tem uma percepção bem clara, bem eficiente da realidade, ela aceita a si mesma, os outros e aceita também a natureza.
tem a questão da espontaneidade, a simplicidade da naturalidade, foca em problemas externos a si mesmo, então não foca que o problema ele é interno, tem um senso de desprendimento e necessidade de privacidade, tem um encanto, né, na apreciação, no que é belo, e ele se encanta com isso, aprecia, pode ficar horas olhando uma natureza, olhando algo, uma arte, uma obra de arte. Tem experiências místicas ou culminantes, então isso é bem comum nas pessoas autorrealizadoras, então elas se sentem, né, assim, espiritualmente satisfeita, preenchida com ela mesma, com os outros, elas são afetuosas, são criativas, são produtivas, e aí elas aceitam elas como elas são independentes, são espontâneas, e elas têm essas experiências culminantes, que é o quê? Que é você apreciar algo e ficar paralisado ao ver aquilo. Por exemplo, um concerto, e aí ela aprecia aquela experiência que parece que é algo sobrenatural para ela. Ela consegue enxergar algo muito divino ali, muito espiritual, ao contemplar, por exemplo, uma obra de arte ou um concerto. Tem um interesse social aí, né? A gente vê aí a influência da teoria de Adler, tem relações interpessoais profundas, porque elas conseguem se colocar no lugar dos outros, são bem empáticas, né? Tem uma estrutura democrática de caráter, criatividade e resistência também à culturação, ou seja, à culturação, ou seja, a pressões sociais. Elas são bem originais e essa estrutura democrática de caráter tem relacionada a uma tolerância a aceitar as pessoas. Aí são características de pessoas autorrealizadoras. Então, dentro desses autorrealizadores, Abraham Maslow, ele estudou, por exemplo, Albert Einstein, identificou que Albert Einstein foi um gênio, né, criativo, né, e bem diferente da sua época. Abraham Lincoln também, né, que lutou pela questão da moral, da liberdade a um custo bastante alto, e aí ele dizia assim que, olha, autorrealizador exige coragem, né, que mesmo quando a necessidade inferior ela já tenha sido satisfeita, a gente pode cruzar os braços e não fazer mais nada, esperar que outras pessoas ou o caminho ele vá florescendo aí na nossa frente. Mas a autorrealização ela exige esforço, dedicação, disciplina, autocontrole. E aí, para muitas pessoas, isso pode não parecer tão fácil, não seguro, e aí ela não procura os novos desafios. É por isso que existem poucas pessoas autorrealizadoras. E as pessoas podem ter fracasso nessa autorrealização também, por um medo. Por exemplo, ele traz ali o complexo de Jonas, Jonas, o da Bíblia. Então, Jonas recebeu uma missão de ir para Nínive e tal, né? E aí essa missão, essa sina, ele ficou com muito medo. Ele não foi, ele não queria ir, né? E aí ele chama isso do complexo de Jonas. Então, você tem um potencial, mas o seu medo acaba bloqueando você, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Abraham Maslow, ele era muito otimista em relação às questões de ordem psicológica do indivíduo, né? Ele não acreditava no determinismo ali da infância, embora fosse algo importante, mas que cada pessoa tem o seu self-realizador, o livre-arbítrio, ou seja, pode alcançar e desenvolver esse potencial. Ele diz que a formação da personalidade é uma junção entre as questões hereditárias e também do meio, que as experiências infantis, elas podem inibir o comportamento do adulto, mas não somos vítimas dela, e que a perversidade, ela é resultado de um ambiente inapropriado, e não que é algo que vem do ser humano, que nasceu do ser humano. É a avaliação da teoria dele, né? Estudou aí pessoas importantes, como eu já falei, estudou a antropóloga também, Ruth, e esse psicólogo, e depois ele começou, assim, os outros, Albert Einstein, Lincoln e tal, ele estudou a biografia. Esses outros ele realmente estudou a fundo e depois ele foi desenvolver a pesquisa deles. Não, vou aplicar ali em universitários. E aí ele encontrou uma porcentagem muito pequena de universitários autorrealizadores. Senão deve ser a questão da idade. E aí estudou pessoas de meia idade e mais velhas. Aí também, da mesma forma, ele encontrou poucas pessoas. Então ele viu que isso não tinha a ver com a idade, né, e tinha a ver realmente com essa questão da coragem de sair da zona de conforto. E aí estudou essas figuras históricas que eu citei aí, duas delas para vocês. E aí eu deixo uma frase dele, né, para a gente refletir, que é:
Podemos escolher recuar em direção à segurança ou avançar em direção ao crescimento. A opção pelo crescimento tem que ser feita repetidas vezes, e o medo tem que ser superado a cada momento. Então, que a gente consiga também superar os nossos medos e desenvolver todo o nosso potencial, para a gente também ser autorrealizador. Então, um beijo. Qualquer dúvida podem deixar no canal, nos comentários, ou no chat institucional, ou no grupo do WhatsApp.